Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor da disciplina de Termodinâmica 1, tá? Eu vou fazer alguns exercícios com vocês, utilizando o conceito de entropia e segunda lei da termodinâmica, que nós vimos aula passada, tá? Bom pessoal, então vamos começar aqui com um que vai utilizar as tabelas termodinâmicas para realizar o cálculo, tá? Então, o fluido de trabalho utilizado numa bomba de calor que opera segundo um ciclo de Carnot é R134A, tá? Bom, pessoal, então, se é uma bomba de Carnot ou uma bomba de calor, o objetivo dela é justamente promover o aquecimento, ok? Ah, bom, então essa bomba de calor, basicamente, se a gente lembrar, ela vai ter. É parecido com o refrigerador, tá pessoal? Então a gente vai ter o compressor, o evaporador, o condensador, a válvula de expansão, ok? Se a gente tivesse um ciclo de refrigeração, a gente teria basicamente o contrário, tá? Ok? A gente teria o ciclo inverso desse aqui, tá bom? Ah, perdão pessoal, só está invertido aqui, ó. Aqui tem que ser o condensador embaixo e o evaporador aqui, ok? Bom, então basicamente o que vai acontecer, né? E lembra que isso aqui é um ciclo de Carnot. Então, se é ciclo de Carnot, todos os processos que a gente tem aqui, eles são reversíveis, ok? E para ser reversível, a gente tem que relembrar lá do ciclo de Carnot, tá? Essa parte é bem teórica. O que acontece? Esses processos aqui, ó, eles são isoentrópicos, tá? Então vamos só colocar os numerozinhos aqui para a gente não se perder. Seria 1, 2, 3, 4. Então os processos isentrópicos são o que? Do 1 para o 2 e do 3 para o 4, ok? E nós temos lá no evaporador e no condensador processos isotérmicos, tá? Justamente por serem reversíveis, né? Então do 4 para o 1 e do 2 para o 3, ok? Consequentemente, se estão todos os processos reversíveis, a taxa de geração de entropia ela é zero, tá? Ok? Bom, então ele está falando aqui, ó, a temperatura do fluido refrigerante no evaporador da bomba é 0 graus Celsius, ok? E o fluido deixa o evaporador como vapor saturado, tá? Então veja, lembra, como aqui é um processo isotérmico, o T1 e o T4 eles são 0 graus Celsius. E aqui ele está falando que o título, lá na saída do evaporador, o título ele vai ser 1, ok? A temperatura do fluido refrigerante 60 graus Celsius no condensador e o fluido deixa o condensador como líquido saturado. Então o título aqui em 3 é 0, tá? E a temperatura aqui do 2 como do 3 são o que? 60 graus. Então ele quer saber a pressão de descarga do compressor e o coeficiente de eficácia, né? Que é o COP, tá? Lembrando que no caso aqui do COP, né? No caso da bomba de calor, o objetivo dela
é fornecer calor para o ambiente em detrimento da potência aqui líquida, né? Ok? Se a gente voltar lá na aula, a gente vai ver isso, tudo bem? Ou, né, ó, lembrando que a potência líquida é o QH menos o QL, né, pessoal? Isso aqui vai dar o quê? 1 dividido por... Aqui QH por QH vai dar 1 QL dividido pelo QH. Ok? Bom, então vamos lá, pessoal. A gente tem algumas informações importantes, tá? Então, ó, se a gente aplicar... primeira coisa, a gente tem um ciclo simples, então a vazão máxima ela é igual em todos os pontos, né? No 1, no 2, no 3 e no 4, que está operando em regime permanente, né? Eu vou até colocar aqui, ó. E aí tem alguns estados que a gente já tem informação. Por exemplo, ó, no estado 1, a gente sabe o quê? Que o título é 1 e a temperatura é 0 graus Celsius, ok? E a gente também tem informações do estado 3, que o título é 0, né, líquido saturado, e a temperatura é 60 graus, ok? Então, ó, da tabela, eu vou estimar aqui, pessoal, a entalpia e a entropia, tá? Então, vamos lá, ó. Então, é o R134A. Vamos lá nas tabelas, né, pessoal? Tabela termodinâmica. Vamos achar aqui a do R410, dióxido de carbono. Está para baixo ainda, né? R134A. Então, vou copiar essa tabela aqui lá para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, ó, para 0 graus Celsius e o título igual a 1, ó, o que vai acontecer? Ó? Vamos pegar a linha de 0. Deixa eu pegar outra cor aqui, que essa aqui é ruim, né? E o título igual a 1, ó, a gente pega as propriedades do vapor saturado, tá? Então, o H seria o HV, que é 398,36. E o S é o SV, que é 1,7262 kJ por quilograma Kelvin, ok? Já no estado 3, a temperatura é 60, né? Então a gente vai ter essa linha aqui. O H vai ser 427,13 kJ por quilo. E o S é o SV, né? Que é 1,7040 kJ por quilograma Kelvin. Beleza? Bom, para a gente fazer a análise do ciclo, pessoal, a gente vai precisar do QH e do QL, tá? Para achar o COP, tá? E ele quer também, além disso, a pressão na saída do compressor, ok? Bom,
que nós vamos fazer? Vamos analisar o compressor aqui pela primeira lei, então. Ó. Então, se a gente analisar o compressor pela primeira lei da termodinâmica, ó, vai ser a vazão que entra, entalpia que entra, menos vazão que sai, entalpia que sai. Perdão, falei primeira lei, pessoal, é segunda lei, né? A gente poderia analisar pela primeira lei, tá, pessoal? Né? Mas eu não tenho as informações da entalpia, só quero provar um negócio aqui para vocês, tá? Então, segunda lei do compressor. Lembrando que isso aqui é um volume de controle, né, pessoal? Então, a gente vai ter vazão que entra, entropia que entra, menos vazão que sai, entropia que sai, mais, se eu tiver alguma taxa de transferência de calor sendo trocada a uma determinada temperatura, mais a taxa de geração de entropia, tá? Aí a gente volta para o ciclo de Carnot, tá? Isso aqui, todos os processos são reversíveis. Esse termo aqui é zero. Ok? Além disso, eu não tenho nenhum calor saindo do compressor. Esse termo aqui é zero. Portanto, pessoal, veja que claramente, né, a gente tem, ó, m.S1 menos m.S2 igual a zero. Então, daqui, ó, eu vou ter que m.S1 igual a m.S2. Portanto, ó, a gente sabe, ó, que no o compressor a entropia ela é constante. Portanto, eu vou ter um processo isentrópico. Ok? Por isso que eu falei lá em cima que ele era isentrópico, tá, pessoal? Qual é por causa disso aqui? Então, no meu estado 2, eu vou saber o que? A temperatura, que continua sendo 0 graus, tá? Quem não se recorda, porque a entrada... Ou, perdão, estado 1, né, pessoal? A entrada ali do compressor e a saída do evaporador, que é 0 graus. Ah, não, é a saída mesmo, pessoal. Perdão. Perdão, no estado 2, aqui a saída do compressor, a temperatura é 60 graus. A gente achou, né? E a gente sabe que a entropia é igual à entropia do estado 1, ó, que é 1,7262. Se a gente vier aqui, pessoal, na tabela, ó, tá vendo que o SV, ó, para 60 graus é 1,70, 40? Então, como o S2 é maior que o SV, o que a gente vai ter? A gente vai ter vapor superaquecido. Ok? Então, eu vou ter que ir lá na tabela do vapor superaquecido. Lembra, a temperatura é 60 graus e a entropia era 1,72 alguma coisa, né? Então, a gente vai vir aqui na tabela. Ó, tá 1,7262. Aqui, ó, tá 60 graus, ó. Deixa eu pegar essa linha aqui, ó. E a entropia é 1,736 para 1400. E aqui, ó, é 1,71 para 1600. Então, veja assim, daria para fazer interpolação para achar o valor certinho aqui. Mas o que eu vou fazer? Eu vou falar que está mais ou menos na média entre os dois, né? Então, seria aproximadamente aqui a pressão de 1500 kPa, tá? Ok? Então, a gente já achou a pressão de descarga, tá? Bom, qual outro estado que a gente não sabe?
a gente não sabe o estado 4, tá? Só que o que acontece? Do 3 para o 4, eu também não vou ter nenhuma transferência de calor, tá? E eu sei que é um processo reversível. Então, do 3 para o 4, ele vai continuar sendo um estado isentrópico, ok? Então, aqui no 4, ó, o que eu vou ter? Eu vou ter a temperatura de 0 graus e eu vou ter que o S4 igual a S3, que a gente já calculou, que é 1,7040. Ok, pessoal? Então, veja, se a gente pegasse para 0 graus, 1,7040, veja que está entre o SV e o SL, ó, porque o SV é 1,7262. Então, se eu quisesse, eu poderia encontrar o título aqui, a entalpia, tá? Mas, não vem ao caso. O que ele quer saber? O QL e o QH. Como que a gente poderia fazer? A gente poderia analisar o evaporador e o condensador pela primeira lei, né? Ó, do evaporador ia dar o quê? Se a gente fizesse a primeira lei, ia dar o M ponto H1 menos H4, ok? E o QL ia dar o M ponto H2 menos H3, ok? Então, se eu soubesse as entalpias, eu conseguiria calcular esses dois e achar o COP. Mas aqui, pessoal, é mais fácil a gente obter pela segunda lei, tá? Então, se a gente analisar a segunda lei, o evaporador, por exemplo, a gente vai ter que zero. Vamos pegar lá o evaporador para eu não colocar valores errados aqui. Seguir o que a gente tinha feito aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Então, a gente vai ter vazão que entra, entropia que entra, que é o S4, menos vazão que sai, entropia que sai, mais o calor que a gente tem aqui, que é o QH, né? Veja que é um calor que está... No caso da bomba de calor, esse calor aqui, pessoal, ele está saindo, tá? Porque ele está esquentando o ambiente. Então, ele é um calor negativo. Divide pela temperatura aqui do evaporador, de evaporação, que a gente já sabe, mais a geração de entropia, tá? Mas como é um processo reversível, esse termo aqui é zero. Então, veja que se eu quiser achar o QH, vou passar esse carinha aqui para o outro lado, vai ficar M ponto S4 menos S1. Portanto, se eu quiser achar o QH, eu simplesmente pego M ponto T1 S4 menos S1. O que acontece, pessoal? Aqui no exercício, ele não informou a vazão, tá? Então, a gente vai achar o resultado em termos de vazão, tá? Então, ficaria o T1 S4 menos S1. O T1, pessoal, é 0 graus, mas aqui a gente tem que usar em Kelvin, então daria 273 Kelvin. O S4 é 1,7040 e o S1 é 1,7262 kJ por quilograma Kelvin. E aí é só fazer a conta, né, pessoal? Acho que eu considerei o sinal do calor errado ali, tá, pessoal? 1,7040 menos 1,7262. Então, isso aqui daria menos 6,06 kJ por quilo. Ok? Deixa eu só ver se eu... eu acho que eu considerei o sinal errado, que seria positivo mesmo, tá? Perdão. Beleza. Então, aqui ia dar positivo final. Mas tudo bem, o resultado está certinho. E aí eu posso fazer achar a mesma coisa agora para o condensador.
tá? Então ficaria 0, a vazão que entra e a entalpia que entra, que é o S2, menos a vazão que sai, a entalpia que sai, que é o S3, tá? Lembrando, tá, pessoal, que essas expressões elas estão aqui, tá? Ó. Aqui, ó. É isso aqui que eu estou fazendo aqui de baixo, tá? Bom, aqui então é o negativo, né? É o menos QL. E aqui seria a temperatura que está operando o condensador. Lembrando que ele está operando a 60 graus. E o SG eu nem vou pôr, tá, pessoal? Porque não tem, tá? Então, o QL vai ficar sobre M ponto. Se a gente isolar aqui, vai ficar o T2 S2 menos S3. Então, aqui daria 60 mais 273. O S2, pessoal, para quem não lembra, é igual ao S1. Então, 1,7262. E o S3 é igual ao S4, que é 1,7040. Então, daqui a gente consegue fazer a conta de novo. Vai dar 60 mais 273 vezes 1,7262 menos 1,7040, resultando em 7,39 kJ por quilo, ok? Bom, e aí, pessoal, a gente consegue calcular o COP, que é 1 dividido por 1 menos QL pelo QH, né? Criar 1 dividido por 1 menos 7,39 dividido por 6,06. Ok? E aí é só fazer a conta, né? 1 dividido por 1 menos 7,39 dividido por 6,06 daria aí um COP de 4,55 aproximadamente. Ok, pessoal? Deixa eu só verificar se eu fiz tudo certo aqui. Acho que é isso, tá, pessoal? Aproximadamente. Ok? Esse exercício, pessoal, tá lá no slide de vocês, tá bom, pessoal? Então veja que a gente pode utilizar as entropias para calcular também as taxas de transferência de calor quando a gente tem processos reversíveis, tá? Bom, esse aqui é simples, tá, pessoal? Tem um compressor que entra 100 kPa e 17 graus Celsius, sai 100 kPa e 167 graus Celsius, tá? Então, ele quer saber que ele quer que você calcule, né, a variação de entropia, tá? Aqui eu vou fazer, pessoal, só considerando o gás perfeito, que é para mostrar aquela equação, tá? Então, se é gás perfeito, Cp e Cv são constantes. E aonde a gente pode pegar? A gente pode pegar das tabelas termodinâmicas, tá? Então, se a gente vir aqui no apêndice A, tem uma parte aqui que ele tem uma tabela que tem o Cp e o Cv de vários gases, né? Aqui, ó, que é essa tabela aqui. Então veja que aqui tem o Cp e o Cv do ar, tá? O Cp é 1,004, o Cv 0,717, ok? Bom, além disso, se a gente voltar para a aula, né, aquela que a gente viu que para gás perfeito a gente pode calcular a variação da entropia por essas duas expressões, tá? Então, o que acontece, pessoal? É interessante aqui, pessoal, a gente calcular por meio da primeira expressão. Por quê? Porque eu já tenho as pressões e as temperaturas, eu não tenho volume específico.
Então, a segunda expressão dá para fazer? Dá, mas vai dar mais trabalho, tá? Então, aqui ficaria 1,004 ln, né, de T2, tá? Aí não esquece que aqui a gente tem que utilizar em Kelvin, então tem que somar o 273, dividido pelo T1, que é 17, mais 273, menos o R, que também está ali na tabela, ó, 0,287, vezes o ln, o P2 é 600 e o P1 é 100. Tá? Então, daqui a gente consegue rapidamente calcular. Tá? Vamos ver se na calculadora tem o ln. Tem o ln, então vai dar para a gente fazer. 1,004 vezes... aqui vai ficar 167 mais 273, dividido por 17 mais 273, aí ln desse número, né? Menos 0,287 vezes 600 dividido por 100 e o ln desse número aí, né? Então, se a gente calcular aqui, deu menos 0,0957 kJ por quilograma Kelvin. Deixa eu só ver se está tudo certinho aqui. Mas acho que é isso aí mesmo, ok? Tá? Lembrando que a variação de entropia, pessoal, ela pode dar negativa, tá? Que não pode dar negativa a entropia gerada, tá? Bom, aquelas propriedades da tabela do ar, o que ele está falando, tá, pessoal? Não vou calcular não, tá? Mas dá para vocês, se vocês olharem aqui o apêndice B, ó, tem na tabela 7 a entropia em função da temperatura, tá? Só que o que acontece? Tá vendo que aqui ele está falando gás ideal, então modelo de gás ideal, e a pressão tá 0,1 mega. Então o que acontece? Por aqui, pessoal, vocês conseguem calcular, mas não tem aquela, eu não estou considerando a variação de pressão. Então aqui nessa expressão, ó, eu estou considerando a variação de pressão. Aquele termo ali da tabela, ele só está considerando essa parte aqui, ó. Então só para vocês verem, ó, aqui vai dar 57 mais 273, vai dar 330, ó. 330, ixi, vai dar no meio aqui, né, pessoal? Vamos somar só para a gente ver, ó, 6,93413 mais 6,99515 dá 9646. Então, ó, pela tabela seria 6,9646 é o S2, tá? Sem a parte, sem considerar a influência da pressão, ok? E o S1, ó, é 17 mais 273, vai dar 290, né? Que daria 6,8352. Então veja que se eu fizer aqui essa diferença, 9646 menos 6,8352, então, menos 6,8352 vai dar 0,129. Tá vendo que deu muita diferença o resultado. Por quê? Porque não está considerando a correção de pressão, tá? Só que veja que se a gente pegar ali, ó, calma aí, pessoal. Aí, se a gente pegar só a parte
essa parte aqui do LN, seria isso aqui, ó, provavelmente ela vai dar, se não der certinho, ela vai dar bem parecida. Não deu, vamos calcular. Então vai ficar vezes... Ah, pessoal, eu acho que eu peguei a temperatura errada, né? Era 167. Eu peguei... na verdade, eu calculei errado aqui, né? É 57 aqui. Ah, é que no desenho tá diferente, pessoal. Por isso que deu problema aqui, ó. Aí vai dar muita diferença mesmo, né? Vamos calcular então, pessoal. De novo, que eu fiz com 167. Aí não vai dar certo mesmo. Vezes, vamos lá, 57 mais 273 dividido por 17 mais 273. E aí a gente tira o LN. Tá vendo que deu exatamente o resultado da tabela? Deu 0,129. Ok? Então, fazendo essa parte aqui, bate com o da tabela lá. Ó. Só que, se eu quiser aplicar a correção de pressão, eu tenho que aplicar o outro LN ali. Ó. Calma aí, pessoal. Deu um... Fiz um errinho aqui, ó. Então, vamos lá, ó. Vai ficar menos 0,287 vezes, aqui vai 600 dividido por 100, e é o LN disso, ó. Tá vendo? Aí deu menos 0,384. Mesmo assim deu muita diferença, tá vendo? Então é muito importante vocês aplicarem essa expressão aqui no lugar da tabela quando eu tenho pressões fora da pressão atmosférica, tá? Beleza? Bom, pessoal, esse exercício aqui eu não vou fazer, eu vou apenas montar com vocês, tá? Mas é um tanque rígido de 0,8 metros cúbicos, contém gás de dióxido de carbono ideal a 250 kPa, ou 250 Kelvin e 150 kPa. Então, no início, ele vai ter uma pressão de 100 kPa e uma temperatura de 250 Kelvin. Com isso, vai ligar uma resistência elétrica de 500 watts. Né, ó. Isso aqui é mantido em funcionamento por 40 minutos. Ou seja, né, ó, veja que se eu quisesse passar isso aqui para energia, né, ó, como que eu faço? Eu simplesmente pego a potência e multiplico pelo tempo, tá? Então ficaria 500 vezes 40, só que tem que passar por segundo, tá? Vezes 60. Então aqui eu consigo achar a energia ali em joules, tá? Vai dar 1,2 megajoule. Beleza. Logo em seguida a pressão do CO2 é lida. Então, depois que tem o aquecimento, a pressão dele é de 175 kPa. E aqui ele está falando que aqui em volta a pressão ambiente é 300 Kelvin. Por que ele está falando isso? Porque esse tanque ele vai trocar calor com o ambiente, tá? No decorrer desse tempo. Então ele quer saber a temperatura final do CO2, a quantidade líquida de transferência de calor do tanque, a geração de entropia durante o processo, ok? Bom, pessoal, como que a gente pode fazer isso aqui, tá? Então, primeira coisa, ó, vamos aplicar a primeira lei. A primeira lei, ó, lembrando, para perdão, pessoal, para sistema, porque o tanque é um sistema, a quantidade de massa é fixa, né? A gente vai ter o quê? Que ΔU é igual calor menos o trabalho, não é? Lembrando que aqui a gente tem um trabalho
entrando. Então, esse trabalho elétrico aqui, ele é negativo, ok? Então, veja que daqui, pessoal, se eu quisesse achar o Q, seria ΔU mais o W. O ΔU seria M, o 2 menos o 1, mais esse trabalho elétrico que é negativo, tá? Que é megajoule, tá? 10 a sexta. Como que eu acho isso aqui para gás ideal? CV T2 menos T1. Ok, pessoal? Então, veja que aqui eu não consigo ainda achar o calor. Por quê? Porque eu não tenho a temperatura final, tá? Beleza. Segunda lei. Vamos vir aqui na segunda lei. A gente vai ter que a geração de entropia, né? Ou, né, ó, a variação de entropia é igual o calor que vai ser perdido ali pelo tempo mais a geração de entropia. Lembrando que aqui ele está mais quente que o ambiente externo. Portanto, esse calor aqui ele é negativo. Ok? Bom, como que a gente calcula a variação de entropia? Mesma coisa lá, ó. Vai ser igual a gente aplicou aqui, ó. CPLN de T2 sobre T1 menos RLN de P2 sobre P1. Então, a gente vai substituir esse ΔS aqui, ó. Tudo bem, pessoal? Substitui aqui. Substitui essa expressão do Q aqui também. Ok? Beleza. Mas mesmo assim, vejo que ainda tem uma incógnita a mais, ó. O que a gente pode fazer então? Ó, lembra que aqui a gente tem um volume também, não é? Ó, que é de 0,8. Se eu tenho gás ideal, pessoal, para gás ideal, o que acontece? Ó? Eu posso aplicar a equação de estado. Então, P1V1 igual a MRT1. Então, daqui, pessoal, eu consigo achar a quantidade de gás que tem ali, ó. E o que acontece? Essa quantidade de gás ela não vai vazar. Então, vai continuar sendo a mesma. E o volume também. Então, o que acontece? Daqui eu consigo calcular o P2, V2, MRT2. E daqui eu consigo achar a minha temperatura. Então, ó, consegui achar a temperatura. Vem aqui, substituo, consigo achar o Q. Vem aqui, substituo, consigo achar o S. E aí, minha geração de entropia que ele pede na C vai ser o quê? A variação da entropia menos o Q sobre T. Lembrando que esse T vai ser a temperatura do ambiente, que é para onde ele está perdendo o calor. Beleza, pessoal? Então, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.